Os sinais da volta de Jesus é a maior evidência, não tem como negar, como querer passar desapercebido. Estão por toda parte. Basta você olhar para o céu estrelado, basta você abrir a folha do jornal, ler o jornal, o que está acontecendo em todo o mundo. A volta de Israel, por exemplo, é a maior evidência. Quando Israel voltou para a sua terra, já estava ali claro a volta de Jesus, estava já indicando o aumento da iniquidade. A frieza espiritual é um grande sinal que nos últimos dias, a violência, a corrupção sem tamanho. Sempre houve corrupção, mas o problema é porque está aumentando muito a corrupção, está muito grande a apostasia. A apostasia é o distanciamento do homem das coisas de Deus. Quanto mais o homem distancia de Deus, mais abre as portas para as coisas do mundo, porque ele se torna mais selvagem. Eu estou escrevendo um livro, chama Coração Selvagem. Aquele livro é baseado no distanciamento do homem de Deus. Vai distanciando, vai se tornando selvagem. Às vezes fala em amor, mas assassina. Então torna-se um homem de coração selvagem. Ali em Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse o seguinte: porventura haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem. Quando ele falou essas palavras, estava falando muito os sinais de hoje. A frieza espiritual aparece cada dia, novas doutrinas baseadas só em dinheiro, o surgimento de falsos profetas. São tantos os sinais que mostram que o fim está muito próximo de nós. Então, analisando a Bíblia, ali no livro de Amós, no capítulo 8, versículo de 11 até o 14, ali Deus fala na sua palavra, sinais do fim. Ele está alertando, usando Amós para falar sobre uma correria que haverá depois que a igreja for arrebatado. O homem correrá atrás da palavra. Só que, infelizmente, será tarde demais, porque Jesus vai voltar como ladrão. Não vai dar tempo nem de despedir da família. Haverá, por exemplo, pode ter dois numa cama dormindo, um será tomado, outro deixado, não tem tempo de fazer uma procuração, ou até depois da grande tribulação, não tem como despedir, vai ser muito rápido, como ladrão, a volta de Jesus Cristo. Por exemplo, poderíamos analisar como será a volta de Jesus. Primeiro, a volta de Jesus Cristo, ela será baseada numa angústia profunda das pessoas que ficaram. Por quê? Porque, em primeiro, a apostasia, ela distancia o homem de Deus, aquele que conhece a Bíblia, vai se esfriando mais, chamamos de apostasia, deixando a realidade. É a frieza espiritual, corrupção muito grande, egoísmo, evangelho fácil. Hoje tem o evangelho fácil, o evangelho sem cruz. Isso tudo é sinal que Cristo vai voltar. Segundo, na volta de Jesus, haverá uma tribulação muito grande para as pessoas que ficarem aqui na terra. Terá um momento difícil, terá uma correria para aquelas pessoas que não valorizaram a salvação, que viveram como se fossem as virgens loucas, sem dar nem um pouco de atenção àquilo que vai acontecer. Será iminente a volta de Jesus. Por essa razão, hoje tem muito evangelho fácil, evangelho de prosperidade, baseado somente em riquezas humanas, evangelho baseado somente em milagres. Tem igrejas hoje que é baseada em milagre. Anunciam, venha, porque hoje é a noite dos milagres. Não fala que é para ouvir a palavra, é para benefício próprio. Então tem igrejas hoje baseadas somente em trapézio, drama, festival, para atrair multidões, mas não é por aí o caminho. É preciso buscar a palavra de Deus. O segredo está na palavra de Deus. E terceiro, como foi no dia de Noé, também será a volta de Jesus. O homem estava preocupado tão somente em plantar, em crescer, edificação, porque naquela época o mundo estava em pleno desenvolvimento. E então será também assim, hoje a tecnologia, o avanço, então o mundo está tão somente sonhando em crescimento. As pessoas estão envolvidas somente no crescer, querendo tudo, ser tudo e se esquecendo de Deus. Não é pecado fazer uma faculdade, eu consegui fazer 3, não é pecado estudar, não é pecado você ser um técnico, ser um profissional. O segredo é temer a Deus acima de tudo,
viver aqui na terra preparado para o último dia. Em quarto lugar, a volta de Jesus Cristo, ela será em duas fases. A primeira fase, ele vem até as nuvens e arrebata a igreja. Ele leva a igreja para ele, para a festa, para as bodas do Cordeiro. Aí na segunda fase, ele vem com a noiva para implantar o milênio. Assim vai ser a volta de Jesus. Primeiro, ele vem buscar a noiva, que está preparada, as virgens prudentes. Segundo, ele já vem com essa noiva depois da recepção para viver aqui na terra durante o milênio para todo sempre. Quinto lugar, depois do arrebatamento da igreja, aqui na terra será um desespero profundo. Aí cumpre essa palavra de Amós, que depois que haverá uma correria, procurando pão e não vão encontrar. Não é um pão caseiro, um pão de panificadora, mas o pão, palavra de Deus, buscando a palavra, a mensagem. Então será isso daí, porque haverá uma correria, uma busca. Então somente aquelas pessoas que ficaram como virgem louca. Sexto lugar, maior desespero, o maior problema, o maior drama, não é para quem não conhece a palavra, é para as pessoas que ficaram porque brincaram de ser cristão. Aí é o grande desespero, que ficaram como virgem louca. Depois que a porta se abriu, aquela mensagem ali das virgens prudentes, as 10 virgens, é uma alegoria da volta de Jesus, é uma alegoria do fim do mundo. E, na verdade, ali aquele texto é com relação ao fim, com relação aos últimos dias também. Então, o desespero depois que a porta se fechar. Então, o maior desespero, o maior drama, não é para as pessoas que vão ficar aqui na terra sem conhecimento, é para as pessoas que conheciam, eram amigos de cristão, eram parentes, estavam afastados, haviam desviado. Esse tipo de pessoas é que vão entrar em desespero, porque aqui na terra não vai haver mais graça para essas pessoas. O mundo vai ficar árido, vai ficar sem o sal da terra, sem a luz do mundo. Imagine se não tivesse uma esperança em nosso coração. Então as pessoas viverão sem esperança, o seu último dia será difícil mesmo para as pessoas que ficarem aqui. Para finalizar, depois do arrebatamento da igreja, o mundo será governado pelo anticristo. Ainda não chegou o anticristo. Eu imagino que ele está se preparando em algum lugar. Esta crise que estamos enfrentando hoje, que assolou toda a terra, eu não tenho nem dúvida. É a preparação para o surgimento do anticristo. E ele vai surgir ainda depois que a igreja for arrebatada. Por quê? Porque Deus não vai deixar a sua noiva aqui na terra ser insultada, pisada. Não, ser humilhada não agora, a gente às vezes sofre. Mas depois, nessa época da grande tribulação, não. Vai haver as bodas do Cordeiro, então vai tirar a sua noiva aqui da terra. Na verdade, o anticristo está se preparando, não tenha dúvida. Essa crise é a preparação do caminho para surgir o anticristo para governar as nações. Mas quando ele aparecer, a igreja já foi arrebatada. Eu até imagino que com o arrebatamento da igreja, aí sim ele vai aparecer. Aí ele vai, a tecnologia hoje está muito avançada, todo lugar as pessoas são filmadas. Então aí quem fica aqui na terra realmente vai ser vigiado 24 horas por dia. Ele tem tudo para governar o mundo com braços fortes. E o mundo está se descapitalizando. O PIB das nações está fracassando, então ele vai ter como ofertar algo para restaurar as nações, como se fosse o próprio Cristo. Então será o anticristo, está para chegar. Eu quero alertar a nossa igreja, nossos irmãos, os eleitos, a se prepararem mais. Deus abençoe a sua vida.